Olá pessoal, eu sou Roberto Ferreira e hoje eu tenho a grata satisfação de estar aqui com um grande amigo, Erwin Bonk. Erwin Bonk é orquidófilo, orquidólogo há 42 anos. Erwin também foi diretor do Orquidário Morumbi. Hoje está envolvido num grande projeto com a Editora Europa, que é Mestre das Orquídeas, do qual ele é assistente. E Erwin também está presidente da Orquidófilos Associados de Sergipe. Então eu conversei com Erwin e ele se dispôs gentilmente em tratar conosco de um assunto muito importante, muito interessante, que é o cultivo de tolúmias. Erwin tem uma larga experiência com orquídeas de forma geral e ao longo desses últimos anos aí ele montou uma grande coleção de tolúmias, invejável até, pela sua beleza, pela sua composição de cores, né, formas também. E eu tenho aí o Erwin como companhia hoje do nosso bate-papo. Vocês que nos acompanham, toda quinta-feira a gente está trazendo uma novidade. E aqueles que não me acompanham ainda, inscreve-se no meu canal, né? Vem participar conosco dessa jornada orquidófila. Erwin, prazer em ter você aqui. Prazer é meu. Bom, eu gostaria que você começasse contando pra gente como que aconteceu esse teu encontro com as tolúmias, como que você chegou nesse início aí da tua coleção e o que se estabeleceu com as tolúmias. Pois bem, eu acredito que o início dos anos 2000 começou a haver muita importação de vandas para o Brasil. E elas vinham da Tailândia, basicamente. Com o tempo, o pessoal começou a trazer mais material de lá e entre elas vieram as tolúmias. Logo, o pessoal começou a reproduzir isso aqui no Brasil. E eu acredito que em torno de 2010, aí eu passei a conhecer as tolúmias e eu gostei, comecei a cultivar lá em São Paulo, mas não tive sucesso. Aí eu acabei me mudando aqui para Sergipe e eu falei, não, aqui eu vou conseguir cultivar as tolúmias. Bom, vi uma coisa que é uma curiosidade, né, e todo mundo pensa assim, puxa, de onde vêm as tolúmias? Qual a genealogia das tolúmias? Pois bem, o pessoal ainda conhece tolúmia como Oncidium equitante. Ela foi inicialmente não, mas ela foi ao mesmo tempo que foi registrada como tolúmia, ela também, alguns autores colocaram ela como oncidium porque ela lembra muito a flor de um oncidium, com aquele labelo largo em forma de uma saia de bailarina, né? Equitante significa dizer que as folhas elas saem alternadamente de um lado e de outro da planta. Isso é um termo botânico para dizer que é equitante. Nós ainda usamos, para melhor identificar, o termo leque. São orquídeas com folhas em leque. Então elas têm uma afinidade maior, por exemplo, com a nossa Rodriguesia. Rodriguesia ionopsis, né, que também tem essa característica de serem equitantes. Inclusive híbridos entre elas. Muito fácil hibridar. A maior parte das tolúmias, aliás, são aproximadamente 28, 29 gêneros na natureza, são todas provenientes da América Central. Talvez alguma ou duas, se eu não me engano, que ocorrem na América do Sul, Venezuela. Uma ou duas apenas. O resto
Dois gêneros. Duas espécies. Duas espécies, aliás. O gênero Tolumnia. Duas espécies ocorrem na América do Sul e o restante de origem da América Central. São 12 em Cuba, 12 na República Dominicana, 5 no Haiti, 5 na Jamaica, 3 nas Bahamas, 2 Porto Rico, 1 ou 2 em outros lugares, inclusive aquelas ilhas entre Venezuela e as ilhas do Caribe, aquelas ilhas menores. A maior parte ocorre desde o nível do mar até aproximadamente 300 metros de altura, sendo que entre 200 e 300 é a região preferida delas. Algumas, uma ou outra, são de maiores altitudes. Nós temos uma que ocorre entre 1.500 e 2.000 metros de altitude. Essas são plantas mais difíceis, mas as mais bonitas, inclusive, são essas que ocorrem na região mais baixa. Portanto, é um clima muito parecido com o nosso daqui de Sergipe. A única diferença para Aracaju é que ela gosta de uma amplitude térmica maior. Certo. Então, para o interior daqui do estado, ela vai muito mais fácil, muito melhor do que aqui na capital. Aqui na capital, mas a diferença é relativamente pequena, dá para a gente cultivar tranquilamente. Perfeito, Irving. Considerando uma ampla coleção que você tem, eu gostaria que você compartilhasse um pouco conosco como você cultiva as tolúnias. Fala um pouco para a gente de ambiente, de suporte, de substrato, de luz, adubação. Como é que é possível a gente aqui, já que você mencionou que ela também ocorre em altitude que é compatível com o nosso ambiente, com a nossa condição geográfica, compartilha um pouco conosco como é que se dá o cultivo das tolúnias. Eu sempre digo o seguinte, quando John Kennedy era presidente dos Estados Unidos, eles invadiram Cuba, Baía dos Porcos. Eu fico imaginando algum soldado apaixonado por orquídeas, a hora que desce na Baía dos Porcos, uma das primeiras coisas que vê é uma tolúnia lá numa árvore. Acaba se distraindo. Deve ter levado algum tiro depois, sei lá. Mas é o ambiente que ela gosta, epífito. Em São Paulo, o pessoal começou a cultivar ela direto num vasinho pequenininho, pote número 5 centímetros de diâmetro, né? E com pedra. Pedra, aquela bem fininha, né? Pedrisco. Tipo cascalho? Sim. Mas eu percebi uma coisa. A raiz delas não penetrava no vaso. Ela fugia. Ela crescia para cima. Falei, então não é o ambiente ideal, porque a brita tem uma característica interessante. A superfície dela esquenta. Mas dentro do vaso ela não esquenta, então não evapora a água. Mantém mais umidade ali. E tolúnia não gosta disso não, ela quer a raiz mais sequinha. Ela quer dormir com o pé seco. Né? Então a forma que eu consegui foi cultivar em tronquinho de madeira. Qualquer madeira ou alguma madeira específica que você... Ela enraiza muito bem. Olha a raiz nova aqui. Vou mostrar aqui. Não, você está com o dedo em cima da raiz nova. Olha. Tirar aqui. Isso aí foi replantado recentemente. Eu comecei a cultivar não é essa. É essa aqui. Em ripa de maçaranduba. Ela no começo foi muito bem, muito bem. Mas nós temos um período de chuva muito intenso aqui em Sergipe. Felizmente já aconteceu, né, que é o mês de maio. E à medida que ela vai crescendo, esse miolo dela, muitas raízes, acaba encharcando e ela acaba morrendo. Eu tenho uma aqui, ó, para poder mostrar para vocês. Isso foi motivado por excesso de água. Olha a quantidade de raízes
Então eu descobri que a melhor forma... Isso se dá pela disposição das folhas, né? A maneira como ela está disposta acaba acumulando água na Sim. sua bainha aí, na sua base. Bem lembrado, a folha é uma canaleta que carrega toda a água para a base da planta. Olha aqui, ó. Ela é meio fechadinha, né? Mas forma uma canaleta. E a água desce pela folha e vai acumular aqui na raiz. Então, mesmo num tronquinho de madeira, pelo menos a cada 2 anos eu descobri que precisa estar replantando. Precisa estar renovando, precisa estar tirando o excesso de raízes para permitir uma melhor drenagem. Eu já estou fazendo uma nova experiência. E essa nova experiência é o cultivo num cachepozinho. Eu utilizo também a maçaranduba, né? E elas estão enraizando bem. Isso aqui também eu tirei daquela ripa de maçaranduba, passei para cá. Como ela é mais aberta aqui embaixo, ela permite uma ventilação maior. E isso facilita a planta a secar mais facilmente. E o resultado, para mim, tem sido satisfatório, porque ela tem florido muito, muito melhor mesmo. Aqui já é a segunda floração da mesma haste. Depois eu vou mostrar uma que ela floriu na haste, depois que murcha as flores, ela já soltou 3 ou 4 vezes mais hastes. E a questão de luz, a questão de substrato, adubação? Bom, Cuba, tem que lembrar que o americano, até mesmo da costa leste, saía dos Estados Unidos para passar as férias de verão em Cuba. O motivo? Praia, calor, calor, praia, sol, né? De vez em quando um furacão ou outro, mas ela quer muita luminosidade. Ela pode ser cultivada até a sol pleno. Só que para ela não ter problema para queimar as folhas, ela necessita de muito vento. Por isso, essa altitude preferida dela, em torno de 200, 150, 200, 300 metros de altitude, porque é uma região mais ventilada. Certo. Né? Não é nem tanto a amplitude térmica. Aumenta a ventilação, diminui a quantidade de água nas raízes. Mas, ao mesmo tempo, é uma região, por causa da amplitude térmica, à noite tem umidade relativa do ar mais alta. E é o que ela quer. E a adubação? Bom, ela não tem pseudobulbo, né? A gente pode ver aqui, ó. A folha sai direto do rizoma, né? Se tiver um pseudobulbo é muito, muito pequeno, ela precisa de adubação frequente. Como ela é uma planta de clima tropical, para subtropical, lá é tropical, de equatorial para tropical. Então, ela não tem, vamos dizer, um período de dormência. É crescimento direto o ano inteiro, ela precisa de adubo o ano inteiro. Eu aqui optei por uma adubação química semanal, quando eu não esqueço, né? E eu optei pelo adubo químico porque, como ela é uma planta muito sensível, eu preferi eliminar os orgânicos. Apesar de que a gente sabe que o orgânico é bom, ele tem bactérias saprófitas que ajudam no sistema radicular da planta, mas também ocorre o perigo de desenvolver mais fungos. Então, como a quantidade de planta que eu tenho é muito grande, eu devo ter umas 300, 400 tolúmias, né? Eu preferi fugir dos orgânicos, mas não tenho nada contra não, viu? Ok. E quais são as maiores dificuldades que você enfrenta no cultivo das tolúmias? São 2. Fungos, principalmente pelo excesso de umidade, como eu mostrei, e cochonilha.
eventualmente também ácaro, apesar de não ser, vamos dizer, a planta preferida para ácaros. Mas de vez em quando a gente encontra alguma planta atacada por ácaros. Ela tem a folha mais espessa, então acho que ácaro tem uma certa dificuldade para penetrar, né? E não gosta tanto, mas ainda tem esse problema também. Como nós somos de clima quente, e a maior parte do ano aqui em Sergipe o clima é seco, então cochonilha e ácaro prolifera, né, barbaridade. Absurdamente, né? Demais. Então a gente tem que estar controlando isso daí. E o que você tem usado para controlar? Olha, num primeiro momento, meio balde de água, mais ou menos 10 litros de água, põe uma tampinha de pinho-sol. Pinho-sol original, eu não uso outra marca, eu já tentei com pinho-bril, não deu certo, né? Pinho-sol eucalipto não deu certo, eu uso só pinho-sol, não sei porquê, deve ter alguma composição diferente, e eu mergulho a planta de cabeça para baixo, né? Dentro dessa solução e deixo uma noite, 12 horas. Às vezes eu esqueço, já chegou a passar 3, 4 dias. Não acontece nada não. Lá não é nem de cabeça para baixo, você vira a planta para o líquido, né? A parte da planta para o líquido e o... porque lembre-se que a madeira ela vai flutuar, então ela não vai ficar... Se você tem uma quantidade grande, às vezes eu ponho 4, 5, 6 plantas, eu ponho uma pedra ou alguma coisa para segurar a planta lá no fundo. O pinho-sol, ele é bactericida, pode ler lá embaixo, é fungicida e é detergente. O que o detergente faz? Ele quebra a tensão superficial da água. Certo. E a cochonilha tem uma carapaça serosa e ela se esconde ali dentro. Então ela tem uma capacidade de ali acumular oxigênio e pode sobreviver dentro da água por 24 horas ou mais. Mas a hora que você põe um detergente, você quebra a tensão superficial da água, a água penetra por dentro da cochonilha, ela morre afogada. Ervin, eu gostaria que você também falasse um pouco pra gente. Nem todo mundo tem um quintal, nem todo mundo tem uma área de frente que possa cultivar orquídeas e tolúminas especificamente. É possível para aquelas pessoas que vivem em apartamento também cultivarem tolúminas? Quando eu vim para Sergipe, para Aracaju especificamente, que eu já morei anteriormente em Sergipe, no interior, mas quer dizer, isso através de pesquisa a gente acaba vendo que Aracaju foi uma cidade planejada. Então a maior parte das casas foram construídas e bem construídas, mas com quintal pequeno, né? Atualmente, a zona de expansão, principalmente, é uma zona de terrenos maiores. Então, o pessoal tem mais espaço, consegue cultivar um orquidário. Mas quem mora mais para o centro, nos grandes conjuntos habitacionais de 20, 30 anos atrás, tem pouco espaço. Então, eu fiz essa proposta de trazer para Sergipe plantas de porte menor, para que a pessoa possa ter uma quantidade maior de plantas. Certo. O Roberto vai estar mostrando daqui a pouco um pouco das tolúminas e uma forma que eu cultivo, que é em tela, na vertical. Então, a verticalização, ela se presta para apartamento, se presta para pequenos espaços. Então, e a tolúmina, ela gosta dessa forma de cultivo, na vertical. Eu estou fazendo aqui cachepô, porque eu quero fazer torceiras maiores. Eu quero a haste floral retinha. Mas mesmo utilizando, vamos dizer, uma tela, a gente pode inclinar um pouco a tela, de forma que a planta fique levemente inclinada e a haste floral saia certinho, porque nessa posição, às vezes acontece da haste floral sair para trás. Tudo depende de onde vem o foco luminoso. Então eu tenho algum problema aqui, porque eu tenho orquídea nesse lugar
e o sol vem desse lado, então a haste floral sai para o outro lado. Certo. Bom, pessoal, essa é a mensagem, né? Essa é a atividade que a gente programou para vocês, para que nós pudéssemos conhecer um pouco das tolúmias tão solicitadas em alguns momentos. É uma planta que às vezes as pessoas passam despercebidas, ou ela passa despercebida em alguns locais por ser pequena, mas uma planta belíssima, de um colorido fantástico, de uma atratividade muito grande. Com certeza. Eu pediria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas que nos acompanham, e para as pessoas que querem começar uma coleção de orquídeas, e pode até começar com as tolúmias, por que não? Pois é, primeiro eu quero agradecer ao Robério por 2 motivos. Um, por me convidar, já a segunda vez que eu participo do trabalho dele, mas principalmente pelo trabalho que ele está desenvolvendo para disseminar mais a orquidofilia. É o que nós queremos. Ser orquidófilo não é apenas ajuntar um monte de orquídeas. É fazer um trabalho de pesquisa, é conhecer novas pessoas que têm a mesma paixão. Então, agrega pessoas e a gente tem um momento anti-estresse. Porque o dia a dia, principalmente para quem trabalha, acaba se estressando. Então, um fim de semana, por exemplo, numa reunião orquidófila, como o nosso da UASI, ou até mesmo visitando um orquidófilo ou a nossa chácara ou outro lugar, acaba sendo uma atividade que faz a pessoa se desestressar um pouco. E celular essa hora não é bem-vindo, então a gente desliga, né? Não é hora. Eu sugiro que o pessoal participe mais, divulgue a orquidofilia, divulgue o trabalho do Robério e vamos aumentar ainda mais a frequência no YouTube, né? Para que ele faça mais e mais entrevistas e traga mais e mais novidades. Ele vai ter que correr atrás. É isso que nós queremos. Bom, só tenho que agradecer ao Irving, né, por ter se disposto a fazer essa atividade conosco. Como ele mesmo falou, nós tivemos uma atividade anterior, quando ele assumiu a presidência da OASI. E eu gostaria de deixar registrado aqui com vocês também que o Irving tem um espaço de cultivo, o Irving também é colecionador e o Irving também é comerciante. Então, aqueles que quiserem adquirir tolúmia, o Irving pode perfeitamente fornecer, porque ele tem material para comercializar. Olá, pessoal, estou mostrando para vocês aqui o cultivo do Irving, das tolúmias. Então dá para a gente perceber aqui bastante tolúmia que ele tem, né? Como ele mesmo falou na tela aqui, verticalizada. Então tudo organizado aqui, as torceirinhas, ele usando aí já, né? Tem algumas em leque, tem algumas no toquinho de maçaranduba. Plantas com flores aqui, dá pra gente já perceber a beleza delas. Vou passar para o outro lado aqui. Então, muita coisa que ele já replantou recentemente, como ele mesmo falou. Vertical. Mostrar para vocês aqui o que ele está usando agora mais recente, que é o cachepô. Que ele falou que tem sido uma experiência muito proveitosa, muito boa. As plantas estão desenvolvendo bem. Bastante coisa aqui. Ele vai compartilhar também fotos conosco. Então dá pra gente ter uma visão bem boa do cultivo dele. E vocês podem perceber, pelo menos a forma de cultivo do Irving aí, que tem sido bem sucedida, que ele está obtendo bastante resultado significativo.
Aqui nessa tela são as plantas que ele replantou recentemente. Então dá para a gente perceber aí, o Irving tem mudado um pouco o material, tem usado o tronquinho de sabiá. Então dá para a gente ver aí o desenvolvimento delas. As plantas enraizando bem, as torceirinhas bem formadas aí. Esse é o cultivo do Irving Bonk. Então, bastante coisa aqui que ele tem, bastante espécies que ele tem de tolúmias. Muita coisa nova aparecendo também, coisa que ele trouxe. Aí não tinha visto floração e recentemente elas têm florido. Então isso vem só ampliar a coleção do Irving aí. Bom, pessoal, essa é a nossa atividade de hoje. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, obrigado a você, Irving, amigo, desde que nos conhecemos. Então, a gente tem longas horas de papo de orquidofilia. A gente está aí sempre discutindo, sempre tratando das coisas que a gente faz com que o grupo possa ser chamado e a gente possa crescer junto nessa aventura chamada orquidofilia. Beleza. Pessoal, se você me acompanha, continue aqui na quinta-feira. Toda quinta-feira tem novidades para a gente e a gente está trazendo aí para vocês, sempre que possível, alguma coisa, alguma curiosidade. E aquele que não acompanha ainda, vai lá, se inscreve no meu canal e a gente vai estar participando junto dessa aventura chamada orquidofilia. Obrigado, Irving. Até a próxima e a gente se encontra. Até mais.